Efésios, capítulo 3, capítulo 1, versículo 1. Quero reler um texto que lemos aqui domingo passado. Antes de mais nada, agora que eu vi aqui, nós temos aqui o milagre vivo, gêmeo da Dona Anitta, está aqui conosco. Quantos lembram o testemunho que a Dona Anitta deu acerca do seu gêmeo? Bem, o homem está aí, vivo para a glória do Senhor. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor? Pode ser mais forte, meu irmão. Deus é um Deus de milagres. Amém? Que alegria recebê-los aqui. Sejam bem-vindos. Ok? Glória a Deus. Fico feliz por isso. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim, irmãos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, graça seja a vós e paz de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, e devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos Ele possa convergir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Amém? Jackson, pode fechar algumas janelas para mim, por favor? Está atrapalhando um pouco esse barulho. Ninguém está com calor, né? Está tranquilo, né? Pode ser algumas, né? Principalmente essas do meio aqui, por gentileza. Irmãos, eu quero seguir falando para você acerca do que é ter uma vida plena. Repita comigo: Deus, mais forte, Deus reservou para mim uma vida plena. Isso deve ser uma realidade para você tão grande, tão real, de maneira que isso nunca mais fuja do seu entendimento. Quando Paulo começa, vocês estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem? Quando Paulo começa as suas palavras na carta aos Efésios, ele começa fazendo uma oração, e dentro dessa oração ele fala de algumas realidades que fazem parte daqueles que estão em Cristo. Por exemplo, ele diz aqui que bendito seja o Pai, bendito seja o Filho
Tem uma realidade aí. Ele nos abençoou com bênçãos espirituais. Diga amém. Amém. Essa é uma realidade para todos aqueles que estão em Cristo. Existe um depósito nos céus pronto a se abrir e beneficiar todos vocês. Amém. Porque Ele é bom. É por isso que Paulo disse: bendito seja o Pai. Existe um depósito no céu que guarda bênçãos espirituais tremendas. Nos lugares celestiais estão reservados tesouros poderosos para mim e para você. Porque Ele nos alcançou, nos tirou das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então, Ele nos proporciona isso, irmãos. Ele compartilha conosco as suas dádivas. Porque Ele é bom. Você concorda comigo que o Senhor é bom? O Senhor é bom. E Ele segue dizendo que nós somos predestinados através de uma adoção de filhos, fomos redimidos pelo seu sangue. E aqui Ele segue dando várias chaves para a igreja de Éfeso. E no versículo 10, que é onde eu quero me deter, ele fala sobre a plenitude dos tempos que se revela no tempo da redenção dos homens. Plenitude dos tempos diz respeito aos últimos dias sobre a terra. Nós falamos muito sobre isso alguns meses atrás, acerca dos últimos dias, acerca de tudo que vai acontecer na terra dos viventes. E isso diz respeito exatamente à plenitude dos tempos que deve se cumprir. Eu falei domingo passado que as duas vezes que Paulo falou plenitude dos tempos, essa palavra está conectada à redenção dos homens. Toda vez que a plenitude dos tempos é falada, plenitude dos tempos, quando o verbo se encarnou, conectado em redenção, porque ele veio para redimir a criação. Concorda comigo? Ele volta para o céu. Mais na frente, Paulo fala plenitude dos tempos, conectada à redenção, quando ele vier e todas as coisas forem consumadas. Quando tudo que tiver que se cumprir, se cumpra. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que nós precisamos trazer para a nossa realidade o que significa de fato plenitude. Eu falei aqui domingo passado que plenitude significa aquilo que é preenchido. Ou, em outros conceitos, pleno, cheio, completo e inteiro. Quantos estão lembrados? Não foi isso? E eu destaquei dois conceitos acerca de plenitude: inteiro e completo. Por que eu fiz questão de destacar isso, irmãos? Porque quando o Senhor nos entregou uma palavra de 2019 para 2020 sobre plenitude, nós ainda não tínhamos entendido de fato o que Ele queria falar. Mas a verdade é que quando Ele disse sejam plenos, vivam em plenitude, eu falei aqui que era pelo simples fato de que nós já estávamos há muito tempo andando em duas condições: ou com uma alma fraturada, ou com uma alma fragmentada. Não foi assim que eu disse? Então, uma vez que o Senhor nos enxerga assim, Ele solta uma palavra para nós e diz: ei, parem de andar com a alma fraturada, sejam inteiros. Você pode dizer amém? Amém. Quando Ele disse: ei, parem de andar com a alma fragmentada, Ele estava dizendo: sejam plenos, sejam completos. Isso se torna um decreto sobre nós, irmãos. E todo o decreto de Deus, quando ele é liberado, ele possui um poder tremendo de cumprimento e de benefício.
aqui que alguém que possui uma alma fraturada é alguém que durante muito tempo, e fraturado tem a ver com pedaços espalhados por vários lugares. Um pedaço aqui, outro ali. E o que foi dito aqui? Foi dito que alguém que anda com a alma fraturada é alguém que anda em pedaços e perdeu vários pedaços de si mesmo em lugares distintos. Alguém que tem, por um tempo, andou com a alma, esse é o fragmentado. Fraturado é fissura, rachadura. Alguém que tem a alma fissurada, né? Quando Deus enche, vaza, porque aqui dentro tem uma fissura, aqui dentro tem uma rachadura, e aí Deus enche. Eu passo pela porta da igreja, eu não tenho mais nada, porque daqui até lá vazou tudo. Alma com fissura, fraturada, fragmentada, pedaços, fraturada, fissuras, rachadura, certo? E a ideia de Deus é óbvio que Ele não quer de maneira alguma que os seus filhos andem em condições como essas. Nós vimos em João, por exemplo, 1,16, João diz o seguinte: e da sua plenitude recebemos, vírgula, e graça sobre graça. Ou seja, uma vez que a graça sinaliza para mim, graça sobre graça, medida sobre medida de graça, favor de Deus sobre favor de Deus, é a graça, é a plenitude sinalizando através da graça. Não foi assim que eu disse? Uma vez que você é favorecido por Deus, a plenitude está do lado de fora dizendo: ei, eu estou aqui e eu quero alinhar a sua fratura, eu quero ajustar a sua fragmentação para que você seja pleno, para que você seja cheio daquilo que Deus tem para você. É por isso que nós estamos orando, irmãos. Teve dias aqui que foi rompimento tremendo, teve dias que a gente teve que escavar pesado, mas isso faz parte da oração. A grande aventura da oração está nisso. E quem não tem esse entendimento, tem a oração como um fardo muito pesado. Mas faz parte escavar. Jesus escavou muitas vezes. Você acha que ele não teve que escavar em oração no Getsemane, quando a pressão satânica sobre a terra estava contra ele? Essas leves e momentâneas resistências que recebemos algumas vezes, quando oramos, não é nada se comparado à pressão satânica que Jesus recebeu. Olha como muda. Santo Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Muito bem. E o que eu quero falar para você hoje está exatamente no versículo 10, quando Paulo diz que na dispensação da plenitude dos tempos, ele convergiu todas as coisas que estão no céu e que estão na terra. A palavra convergir significa reunir, congregar. Quando Paulo profeticamente diz, na plenitude dos tempos, em um ambiente de plenitude, em um decreto de plenitude sobre a terra, Deus começa a convergir ou reunir coisas celestiais com coisas terrenas. Você sabe muito bem que você é um ser espiritual que habita num corpo terreno. A ideia de Deus é exatamente isso, irmãos: reunir coisas celestiais com coisas físicas.
Sabe o que eu quero dizer com isso? Vou lhe dizer agora. A ideia de Deus convergir as coisas espirituais com terrenas é porque essas coisas não podem estar separadas. Elas têm que estar entrelaçadas. Isso significa, falando em palavras bem simples, eu poderia dizer da seguinte maneira: o que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora. Se as coisas celestiais estão aqui, eu preciso nas coisas terrenas lá fora convergir essas coisas. A gente até brincava muito tempo atrás com algumas pessoas lá da nossa terra natal. A gente dizia que existe, por exemplo, tinha um camarada lá que a gente chamava de ninja espiritual. Ele no dia sem querer deu uma voadora no olho da sogra dele, enquanto dizia que estava lá no céu. Tomara que ele não veja esse vídeo. Está bravo comigo. Descontrole, né? Mas também tinha naquele tempo algumas coisas que a gente falava brincando, como por exemplo, os cristãos 007. Ou seja, eu não estou falando aqui de espiritualizar no sentido de fanatismo, ok? Não é isso que eu estou falando. Porque fanatismo é ruim. Eu estou falando no sentido de que, se eu estou aqui interagindo com coisas celestiais, quando eu passo por essas portas, eu preciso interagir e seguir interagindo com essas coisas espirituais e comunicar isso de alguma forma com os que estão à minha volta. Eu preciso comunicar porque Deus está reunindo, convergindo em um ambiente de plenitude, irmãos. Ele faz com que coisas espirituais encontram coisas terrenas. Se eu sou cheio aqui, lá fora eu preciso transbordar. Não estou falando de fanatismo. Estou falando de vida espiritual saudável, equilibrada, moderada. Consegue entender isso? Uma vida espiritual saudável é uma vida que comunica equilíbrio, lucidez. Consegue entender isso? Algo que foge, que não tem nada a ver com fanatismo. Então, a vida plena, irmãos, diz respeito a uma interação de céu e terra, terra e céu. É como se há uma escada entre a terra e o céu. Então há uma comunicação de duas dimensões: terra e céu, céu e terra. Eu preciso entender que essa comunicação precisa acontecer na minha vida. Em um ambiente de plenitude, céu e terra devem se encontrar. E eu lhe garanto, milagres poderosos acontecem no ambiente como esse. Pastor, eu preciso de provisões, de portas abertas. Plenitude faz isso. Mas muito mais do que isso. Vida plena é ser cheio do Espírito. É ser cheio da natureza de Deus. É ser cheio dos seus atributos. Consegue entender isso? Deixa eu lhe dar um exemplo. Um pouquinho mais para frente, Colossenses, abre aí comigo, por favor. Um pouquinho mais para frente.
Colossenses capítulo 3. Olha aqui um exemplo. Versículo 1. Olha o que eu quero dizer. Paulo diz o seguinte: então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde, irmãos? Do alto ou de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando eu quero dizer que plenitude diz respeito a convergir coisas que estão no céu e na terra e reuni-las, eu estou falando mais ou menos isso aqui. As coisas que são do alto, irmãos, nossa atenção deve estar nas coisas que são do alto, viu? A centralidade da sua existência não consiste em coisas da terra. Pode ser que a centralidade da minha vida, de alguma forma, consiste em algumas coisas aqui. Mas quando eu falo de existência, diz respeito totalmente, exclusivamente às coisas da eternidade. Porque você é um ser espiritual. Nunca se esqueça disso. Você é um ser espiritual que possui uma alma, está habitando num corpo e é peregrino nessa terra por um tempo. Logo, logo você vai voltar para a sua pátria celestial. Diga amém. A gente precisa entender isso. Olhai para as coisas que são de cima. Buscai. O que eu quero dizer é que nós não vamos deixar de viver a nossa vida comum e normal. O que eu quero dizer é que a centralidade da nossa existência, de quem somos de fato, deve estar nas coisas que são do alto, aonde Cristo está, exaltado à direita do Pai. Lembre-se que é de lá que vem o seu socorro. Lembre-se que é de lá que vem os livramentos que você precisa. Lembre-se que é de lá, irmãos, que vem tudo o que você precisa como fonte de vida e de poder. Veio de lá. Está lá em cima. E aí Paulo, pelo Espírito, fala algo que é um consolo tremendo. Ele diz: se vocês andarem na terra dessa maneira, fitando os seus olhos nas coisas eternas, vai ter um resultado. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vocês também vão se manifestar com Ele, revestidos de glória. Não é nessa condição aqui não, viu? Débil, pacata, fraca. É em glória. Aleluia. Como Ele é, você também será, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso ter a revelação do que é ter uma vida plena. Eu falei domingo passado que ter uma vida em plenitude não tem nada a ver com as circunstâncias que nos rodeiam. Pode estar um caos à minha volta. Eu sigo sendo pleno em mim mesmo e em Deus. Nada pode roubar de mim essa plenitude. Porque, é como eu disse, irmãos,
Já está na hora de começarmos a entrar diante de Deus inteiros. Já prestou atenção que boa parte da nossa caminhada a gente entra diante de Deus todo quebrado, todo despedaçado, todo moído. Há casos que isso é um tratamento de Deus, mas eu não estou falando disso. Mas você já percebeu? Quantas vezes chegamos diante do Senhor todo arrebentado por dentro? Todo moído. Todo fragmentado, fraturado. Por isso que eu disse isso domingo passado. Já está na hora de sermos inteiros diante de Deus e diante dos homens. Já está na hora de sermos completos. Ei, todos os capos da sua vida, da sua alma que ficaram perdidos por aí, devem passar pelo processo de recomposição. As próprias mãos do Espírito são cirúrgicas o suficiente para recompor a sua alma. Porque se fosse para servir um Deus que não pode recompor a minha vida, eu não o serviria. Se for para me servir um Deus que não é mais forte do que eu, então não ia valer a pena. Eu preciso de um Deus forte para me carregar no braço quando eu não tiver força. Pode estar entendendo? Eu preciso de um Deus muito equilibrado, muito gentil, para recolher minhas lágrimas quando eu estiver chorando. Por isso é necessário um Deus forte. Nós precisamos de um Deus forte. E nós temos um Deus forte. Ele é conhecido como o Todo-Poderoso, sabe? Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Então, quando eu abro esse texto, eu preciso que você entenda que essa conexão entre céu e terra existe. Quando um ambiente como uma comunidade como essa é soltada uma palavra como plenitude. Céu e terra estão conectados nesse tempo. E já estamos há 13 dias pelos corredores que ligam céu e terra nesse lugar. Faltam 57 dias. Mas já avançamos, né? Consegue entender, irmãos? Você consegue entender? Então entenda, ter uma vida plena depende exclusivamente de uma palavra que o Senhor solta para você e você agarra ela. Ter uma vida plena não tem nada a ver com os problemas que acontecem à sua volta. Isso são apenas barulhos que tentam ofuscar a voz do Espírito quando fala com você. Não pense que uma vez que Deus libera plenitude sobre você, uma vez que Deus tem a intenção de você caminhar debaixo de plenitude, não pense que não vai haver muitos barulhos do lado de fora. Vai haver muito barulho. Tentando ofuscar a palavra que foi liberada. Mas eu lhe garanto que se você quiser, se você decidir, se eu decidir, não tem nada que vá contra essa palavra. Ela vai produzir os frutos pelo qual ela foi liberada. Amém? Amém? Então, irmãos, eu quero aqui fazer você entender, com base na vida do Senhor Jesus. Eu vou lhe mostrar uns textos agora.
E com base na vida terrena do Senhor Jesus, nós vamos ver nele características de alguém pleno. De alguém que caminhava debaixo de plenitude. Amém? Amém. Abra comigo em João capítulo 6. Evangelho de João. Volta um pouquinho. Aleluia. Vou lhe dar exemplos agora na vida do Senhor Jesus. João capítulo 6. Versículo 38. Eu vou lhe dar a primeira característica de alguém pleno, com base na vida de Jesus, ok? Olha o que está escrito aqui, ó. Jesus disse: porque eu desci do céu, João 6,38, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Primeira característica de alguém pleno, que tem uma vida plena, é que na própria vida de Jesus, eu poderia dizer que Jesus era convencido de que fazer a vontade do Pai era a melhor coisa que ele poderia fazer. Jesus revela sua plenitude de vida nesse primeiro ponto. Ele era convencido de que a vontade do Pai era a melhor para ele. E ele estava convencido que ele devia fazer com que essa vontade fosse cumprida na terra como ela já é estabelecida no céu. Primeira característica de alguém pleno, com base na vida do Senhor Jesus, ele é convencido por Deus de que a vontade de Deus é melhor para ele do que a sua própria vontade. Conseguiu entender? Mas observa que eu usei aqui a expressão convencido. No caso de Jesus não tem nada a ver, mas no nosso caso sim, que eu vou dizer agora. Porque a verdade é que, a maioria das vezes, o Espírito Santo tem que nos convencer que a vontade dele é melhor para nós. E você sabe que convencer alguém não é assim: filho, faça isso porque é melhor para você. Tá bom, Senhor, muito obrigado pela sua instrução. E aí vai. Isso não é convencer alguém. Convencer alguém é isso aqui, ó: filho, faça isso porque é melhor para você. Não, pai, mas eu estava pensando que, filho, faça isso aqui que é melhor para você. Sim, eu sei, mas eu estava pensando em fazer diferente. Filho, faça isso, ande por esse caminho, porque é melhor. Eu acho que isso é convencer alguém. No caso de Jesus, é óbvio que ele não foi convencido. Ele estava certíssimo de que a vontade do Pai devia ser seguida e cumprida. Mas quando se trata de homens como nós precisamos, volta e meia, ser convencidos de que a vontade de Deus é melhor para nós. E o fato de ser convencido é porque a gente insiste em não querer a vontade de Deus. E aí ele fica convencendo. Rapaz, eu não consigo nem conceber essa ideia de que um Deus tão grande como ele tem que nos convencer de alguma coisa. Sério. Mas é isso que acontece. No caso de Jesus, ele era pleno,
Porque olha a declaração dele: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Entenda, ele atravessou esferas inteiras do terceiro céu até aqui. Ele entrou dentro de uma casca de ovo, como diz Benihim, esse corpo aqui. Uma bomba atômica dentro de uma casca de ovo. Você já parou para pensar a que ponto chegou Jesus para fazer a vontade do Pai? Você já parou para pensar que o fato de um dia a segunda pessoa da Trindade ter se feito homem, sentiu e passou pelas mesmas necessidades que a gente tem? Sabe, irmão, se tem uma coisa que me deixa constrangido é pensar nisso. Falo isso diante de Deus. A que ponto chegou Jesus de entrar num corpo como esse, ter as mesmas limitações que nós, ter necessidades fisiológicas? A que ponto chegou Jesus, irmãos? Ele não precisava disso. Ele não precisava passar por isso. Mas a vontade do seu Pai o consumia. Ele sabia que a vontade que ardia no coração do Pai era resgatar os homens e trazê-los para si. E a vontade do Pai consumiu o Filho de tal maneira que ele desceu até nós. Glória a Deus. Meu Deus. Agora você entende porque está escrito que o Pai o exaltou soberanamente? O Pai disse: filho, eu vou exaltar você soberanamente e vou lhe dar um nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Agora você entende porque está escrito que nele, no Filho, habita corporalmente a plenitude da divindade? Agora você entende porque está escrito que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse? Ei, o Pai exaltou o Filho, porque o Pai olhou como ele foi fidedigno, no sentido de cumprir a vontade dele. A verdade é que, se Jesus quisesse dizer não naquele dia, ele teria dito e estava tudo certo, sabia? Sabia? Se o Pai dissesse: filho, vamos resgatar os homens, de que maneira, Pai? Bem, um de nós tem que descer, tem que passar por algumas situações, tem que receber o escárnio dos homens, suas zombarias, a ingratidão da própria criação. Em algum momento eles vão dizer hosana para nós, mas depois eles vão querer crucificar o corpo físico que a gente vai estar. Se Jesus quisesse dizer assim: Pai, eu não quero, o Pai diria: tudo bem, porque eles são. Percebe? Então, na vida de Jesus, irmãos, nós vemos características de alguém que é pleno, alguém que não quer viver a sua própria vontade, mas viver a vontade de Deus. Só que viver a vontade de Deus, nós precisamos ser ensinados a viver isso, porque nem sempre a vontade de Deus é agradável para nós. Geralmente a vontade de Deus vai na contramão daquilo que pensamos. Ok? Eu vou lhe dar um exemplo nesse texto, Salmos
Abra comigo. 143. Não é tão simples assim, irmãos. Versículo 10. Salmo 143, versículo 10, está escrito assim, olha só, eu vou ler só a primeira parte. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ei, olha o que Davi estava dizendo. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque eu não sei fazer. Perceberam? Ensina-me a fazer a tua vontade, porque eu não sei fazer. Significa que fazer a vontade de Deus não é tão simples como a gente pensa. Por isso que é necessário um alto nível de renúncia. Um alto nível de renúncia e de entrega. Fazer a vontade de Deus. Ela sempre vai ser perfeita para você, a vontade de Deus. Compreende isso? Mas nós precisamos ser ensinados a viver dentro dessa vontade e mais, aplicá-la na nossa vida. Amém. Glória a Deus. A vontade de Deus sempre vai ser perfeita. Paulo disse isso. Sempre vai ser boa, sempre vai ser agradável. Não existe um lugar melhor para eu e você estarmos se não for na perfeita vontade de Deus. Mas nós precisamos ser ensinados, porque por nós mesmos nós não somos inseridos dentro dessa vontade. Nós podemos criar muitos mecanismos e muitos meios para dizer, estou fazendo a vontade de Deus, mas de fato não é assim que funciona. Fazer a vontade de Deus, santos, implica em uma entrega, em uma renúncia da minha parte. Eu preciso ser ensinado pelo Espírito Santo e fazer a vontade dele e aplicá-la na minha vida. É o melhor para mim. Amém. Por mais que eu não entenda no momento, meu Deus, eu não sei por que isso, mas se essa é a sua vontade, então seja feita na terra como já é feita no céu. Glória a Deus. Percebeu por que Jesus fez aquela oração agora? Porque Jesus sabia que no céu a vontade de Deus é absoluta, mas na terra não. Na terra a vontade de Deus não é absoluta, porque ela esbarra com a vontade dos homens. E aí é nesses casos que eu costumo dizer, se Deus fosse tirano, Ele fazia de nós uns robozinhos. Faça a minha vontade, pum, e a gente faz. Pega isso aqui, pum, pegaria. Coloca esse copo aqui, pum, eu colocaria. Se Deus fosse tirano, Ele nos usaria como robozinhos para fazer tudo o que Ele quisesse. Mas como Ele é gentil, um gentleman, Ele não fez assim. Cordial. Quantos estão entendendo? Então a primeira característica de alguém pleno, baseando-se na vida de Jesus, é essa aqui primeiro. Alguém pleno, ele decide viver a vontade de Deus, custe o que custar. Alguém pleno,
ele é doutrinado por Deus a viver a sua vontade, a viver o seu plano, a viver o seu propósito. Você pode dizer amém? Amém. Seguimos então, abra comigo agora em Filipenses capítulo 2, vamos para frente novamente. Filipenses capítulo 2. Vou lhe dar uma segunda característica de alguém pleno, alguém que tem vida plena, alguém que está em plenitude. Filipenses capítulo 2. Versículo 8. Estamos nos baseando na vida de Jesus. Está escrito assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,